Chama-se Ruanda, Perdoar não é esquecer, esta grande reportagem que a SIC exibe em 2 episódios, hoje e amanhã, que mostra a forma como este país africano se tenta reerguer do genocídio dos anos 90 do século passado. Em 100 dias, os Hutus assassinaram 1 milhão de Tutsis e Hutus moderados que se recusaram a participar na matança. A Susana André é autora desta grande reportagem, está comigo esta manhã. Susana, bom dia, bem-vinda. Nós vimos aqui nesta promoção que já está a rodar na antena da SIC uma realidade bem diferente daquela que poderíamos esperar à partida no Ruanda. Sem dúvida. É muito surpreendente aquilo que se está a passar no Ruanda e já há vários anos, não é uma realidade nova. O Ruanda, que ainda por cima está ali numa situação geográfica bastante complicada, rodeada de países como o Burundi ou como a República Democrática do Congo, que ainda não conseguiu controlar há anos a questão do ébola, por exemplo, e nós agora que enfrentamos uma grande pandemia mundial sabemos os impactos que um vírus daqueles tem na devastação de um país e, portanto, é um país que conseguiu, numa localização geográfica complicada e em África, criar uma estratégia. Esta estratégia tem um mentor, tem um autor por trás, que é o presidente Paul Kagame, que está no poder há mais de 2 décadas. Foi o homem que tentou e está a conseguir reerguer o país depois daquele genocídio terrível dos anos 90. E, de facto, ele tem uma estratégia que passa muito pelo desenvolvimento sustentável. Ele, quando chegou ao poder, traçou a visão 2020, que é uma estratégia de longo prazo, muito apoiada no desenvolvimento sustentável, na proteção ambiental, no investimento privado, estrangeiro e também no turismo. E, portanto, com estas ferramentas, ele conseguiu criar ali uma diferenciação que, de facto, faz do Ruanda um país extraordinariamente inesperado, onde tu, por exemplo, não podes entrar com sacos de plástico. Os estrangeiros são revistados, há uma brigada dos plásticos que revista as pessoas à chegada ao país. À chegada do aeroporto és revistada para ver se tens sacos de plástico. Eu, por exemplo, só para dar um exemplo, eu não levei um único saco de plástico na bagagem, tive esse cuidado, estava até preocupada com algumas coisas que levava, pacotes de bolachas e não sabia como é que isso ia ser gerido. A verdade é que também há fases, não é? Não estavam numa fase muito interventiva estas autoridades e, portanto, nós não fomos revistados. Mas eu já tinha lido artigos, por exemplo, no jornal Guardian, jornalistas que tinham estado há menos de 1 ano no país e que tinham sido revistados e a quem os plásticos foram apreendidos. Portanto, eles têm, de facto, uma estratégia de combate ao plástico muito ativa. Têm, por exemplo, a reportagem, aliás, mostra isso, começa com isso, a primeira parte da reportagem, equipas na fronteira com a República Democrática do Congo, porque esta proibição de compra, manufatura, importação, venda, utilização de plásticos teve como consequência que muita gente vai buscar plásticos ao Congo, onde, apesar de já ter havido diretivas para proibir por contágio também... Há quase uma rede de contrabando deste tipo de matéria. Há uma rede de contrabando e, portanto, há penas de prisão que as autoridades dizem que nunca foram aplicadas, mas que nós, falando com algumas pessoas, sabemos que já houve presos, já houve pessoas que tiveram 6 meses na prisão por tentarem contrabandear plásticos da República Democrática do Congo para o Ruanda e, portanto, há de facto uma pressão muito grande para evitar, para pôr fim a um problema com o qual a maior parte dos países ocidentais se confronta hoje em dia, ainda não tomou medidas de facto eficazes. Pelo menos com estes resultados, não é? Que tu comprovaste. Não com estes resultados, porque tu vais aos supermercados e vais aos mercados e vês as pessoas a levarem sacos de algodão de casa, a transportarem as compras em sacos de papel, em caixas de papel e, portanto, há um cuidado generalizado também por parte da população para aderir a estas medidas. Apesar de tudo isto, não nos podemos esquecer que este é um país que é regido de forma ditatorial. Estas mudanças, tu saíste lá com a convicção de que estas mudanças poderiam ter sido feitas de outra forma ou não? É uma pergunta difícil porque obriga-nos a supor, não é? Que é sempre um exercício, traidor. Mas eu diria que se calhar teriam levado mais tempo, ainda que a sociedade ruandesa seja uma sociedade muito habituada a obedecer, a cumprir ordens. Mas eu acho que se fosse através de uma mudança das mentalidades, a coisa teria levado muito mais tempo. E a verdade é que no espaço de 12 anos, aliás, estamos a falar de 12 anos, foi quando as medidas foram implementadas, mas a verdade é que, por exemplo, os supermercados tiveram 6 meses para fazer essa transformação dos plásticos para sacos de papel. E fizeram-no sem contestação. Porque a sociedade ruandesa é uma sociedade que não está habituada a contestar. Não há oposição no Ruanda. Não pode, não pode. Também não é uma questão cultural. Não há essa cultura da crítica, mas a verdade é que não existe essa oposição. A oposição é totalmente reprimida no Ruanda. Este país é gerido
como mão de ferro por este homem há 20 e tal anos. É um homem que muitos defendem e que também tem muitos críticos, porque se é certo que fez muitas coisas positivas pelo país, isso é inquestionável, é verdade que não há oposição, que não há liberdade de expressão e que a maior parte dos opositores ou apareceram mortos ou estão presos. Como é que o povo olha para este líder? É difícil dizer isso porque as pessoas não falam livremente. Não há essa liberdade de expressão. Não falam livremente. E, portanto, há um vivo até que eu acho que é muito ilustrativo disso na segunda reportagem, que é um jovem a quem eu pergunto na rua se as pessoas podem falar livremente. E ele diz que acha que sim, mas depende dos temas. E eu pergunto, por exemplo, sobre política. Bom, não tenho a certeza. Então, e sobre o genocídio, sobre a questão do genocídio, que é o maior tabu ainda hoje no Ruanda? E ele, bom, sobre o genocídio, sim, podemos falar, desde que seja de uma forma construtiva. E, portanto, até a forma como se aborda os temas está altamente condicionada. Portanto, são 2 episódios. Hoje vamos sentar-nos nessas mudanças pela positiva que podem servir de exemplo para o resto do mundo e amanhã mais nessa fase do genocídio e a consequente política praticada no Ruanda desde então. Sim, essa segunda parte é mais centrada na questão do genocídio, portanto, o que foi, que marcas deixou, como é que este homem, mais uma vez, Paul Kagame, geriu um episódio sangrento que até hoje não há um único ruandês que não tenha vivido na pele esta situação. E, portanto, obviamente que não está ultrapassado, um genocídio não se ultrapassa numa geração nem em duas, e este homem, de facto, tentou mais uma vez, por decreto, ultrapassar esta situação. O que é que ele fez? Erradicou as etnias dos bilhetes de identidade, tentando assim fazer com que ela seja erradicada também das mentalidades. Desapareceram os Tutsis, os Hutus e os Tuás. Essa divisão deixou de ser feita e, portanto, são todos ruandeses. E quem recorrer a essa classificação, por exemplo, pode mais uma vez incorrer numa pena de prisão. E depois criou as aldeias de reconciliação, só a explicar muito brevemente, porque é um projeto muito interessante, ou que parece muito interessante, que são aldeias onde vítimas do genocídio e agressores, executantes do genocídio, vivem lado a lado como vizinhos. Parece um projeto muito interessante, mas é também, como a reportagem explica, o resultado de uma imposição que muitas vezes parece querer fazer as coisas por decreto e não tanto por... Amanhã vamos ver como funciona na segunda parte desta reportagem, que estreia logo à noite no Jornal da Noite. Susana, bom dia, muito obrigado. Obrigada, João, bom dia.